Olá, meu nome é Silvia Tominaga, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas. Estou aqui hoje para falar para você, candidato que irá fazer o próximo Enem. Hoje o assunto exige muita atenção de vocês. Hoje nós vamos falar de um grande bicho-papão. Vamos falar sobre crase. Sim, daquele fenômeno de junção de As. Então vamos lá comigo? Bom, como eu disse para vocês, hoje o assunto é crase. O assunto é grave. Sim, o assunto é grave, o nome do acento é grave. Crase não é o nome do acento, hein? É o fenômeno. Agora, que fenômeno é esse? Nós juntamos dois As. O primeiro A é a preposição, que vem da regência de verbos e de nomes. E o segundo A é um artigo definido na maioria das vezes, mas vez ou outra pode ser um pronome também. Posso usar o artigo A ou o artigo as. Vamos aqui a alguns exemplos e algumas dicas que podem ajudar bastante na hora de redigir a sua redação. Sempre me refiro às questões. Vamos entender o porquê ocorreu o sinal indicativo de crase aqui. Eu tenho a preposição oriunda da regência do verbo referir-se. Quem se refere a. O outro A é o artigo definido feminino, preste atenção, feminino, que vem acompanhando o substantivo questões. Preposição mais artigo. E aí ocorreu a crase. O que acontece é o seguinte, uma maneira muito fácil de você detectar se você põe um acento ou se você não põe um acento, é o seguinte macetezinho. Você pode trocar a palavra questões feminino pelo substantivo itens masculino. Itens masculino. O que acontece aqui? Quando você troca o feminino questões pelo masculino itens, automaticamente você tem uma transformação. Sempre me refiro às questões, sempre me refiro aos itens. Repare o seguinte, quando nós colocamos esse aos, nós conseguimos visualizar a preposição que ainda vem por causa do verbo referir-se e o artigo, só que desta vez masculino, preposição mais artigo. Nós fazemos a seguinte analogia. Se aqui existe preposição e artigo para o masculino, para o feminino não vai ser diferente. Então, aqui ocorre crase. Vamos lá de novo? Trocamos o feminino pelo masculino. Apareceu aos. Conseguimos enxergar preposição e artigo. Por tabela, aqui ocorre crase. Preposição mais artigo. Difícil? Nada, muito fácil. Vamos a um outro caso. Sempre me refiro a questões. Mas como assim, professora? Questões ainda é um substantivo feminino. Cadê o acento? Não ocorreu crase? Não aconteceu a crase aqui por quê? Sempre me refiro a questões. A preposição continua aqui, firme e forte, por conta da regência do verbo referir-se. Mas cadê o artigo? O substantivo questões agora não tem artigo. Nós não temos o artigo. E com que objetivo nós fazemos isso? Generalizar. Repare que o sentido fica diferente. Quando eu digo para você, sempre me refiro a questões, eu estou falando de qualquer questão, uma questão qualquer, nenhuma muito específica. Vale lembrar que o artigo definido serve para definir o substantivo. Se eu tiro o artigo, a ideia é de indefinição, de generalização. O que a gente pode fazer aqui para isso ficar bem claro? A gente pode continuar trocando questões por itens. Sempre me refiro a questões, sempre me refiro a itens.
Repare que o a agora está sozinho, só preposição aqui. E o objetivo continua sendo o mesmo, generalizar. E o último caso, bom, vamos ficar atentos agora porque não é preposição, mas artigo. Nós temos uma coisinha aqui um pouquinho diferente. Nós temos a preposição firme e forte, que não nos abandona, e agora nós temos um pronome demonstrativo. O que acontece é que eu não posso escrever aquelas, isso não existe na língua. Impossível. Então, o que a gente faz? A gente junta estes dois as, formando a crase. Isso aqui não é o que nós estamos acostumados a ver normalmente no que se refere à crase. É um fenômeno que acontece com o pronome demonstrativo, ok? Isso vale se for itens? A mesma coisa. Me refiro àqueles, sim, com sinal indicativo de crase, itens. E aí nós escrevemos de maneira adequada a nossa redação e assim nós obteremos os nossos 200 pontos no que se refere ao domínio da norma culta. Bom, no mais, fica aí a dica. Só vamos lembrar também que, por favor, não ocorre crase antes de substantivo masculino, antes de verbo. Preste atenção para não cometer erros graves, ok? Bom, fica aí a dica sobre acento indicativo de crase. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais, caso vocês desejem e precisem. Eu vou ficando por aqui com mais uma dica e espero vocês na próxima aula. Beijo!